Muito bem, queridas e queridos Autoverkers, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Autoverk, aqui na Autoverk Garage, que é a sua oficina para carro premium, carro esportivo, carro de luxo, carro híbrido, e depois eu explico por que não do elétrico, ok? Vem aqui, agenda sua manutenção, revisão pré-compra, recebemos carros e enviamos carro para o Brasil inteiro. Agenda aqui embaixo. Hoje vou fazer uma pauta um tanto quanto polêmica, porque assim, nós estamos sendo invadidos por uma onda elétrica, né? Os japoneses entraram, os chineses entraram muito forte aí nessa onda do elétrico e eles tiveram uma estratégia muito boa, né? Eles conseguiram pegar ali uma faixa ali de 120 a 250, 300 mil reais, que era uma faixa que estava um pouco carente de carro. Depois da pandemia, o preço dos carros aumentou muito, carro popular morreu, e assim, carros que hoje você paga 100 mil reais, antigamente custava menos da metade, né? Então assim, o carro chinês elétrico chegou para cumprir ali, pegar uma lacuna de carros que já não tinha mais tanta opção, o que faz ficar muito atrativo. Além do mais, essa ideia de ser verde, ser politicamente correto, um carro elétrico é um carro muito tecnológico, que você está na crista da onda da tecnologia, isso atrai demais. E aí? Bom, agora eu vou falar o seguinte, como eu não tenho rabo preso com ninguém, e também não recebo verba de ninguém, nem de montadora, que eu adoro, como BMW, Porsche, Mercedes, BMW, e também não recebo de chinês nenhum, eu posso ter, vamos dizer, uma visão imparcial, e eu vou colocar aqui 10 fatores que são problemáticos nos carros elétricos, que são fatos, tá? Não são coisas que eu acho, são coisas que eu inventei, são fatos, são coisas assim que a gente vê no dia a dia, coisas que a gente vê lá fora no primeiro mundo, coisas que a gente ouve de quem tem carro elétrico, são relatos, então assim, são 10 problemas que você pode enfrentar aí com o carro elétrico. Vamos lá. O primeiro problema é o que mais todo mundo conhece, que é o quê? Carregar o carro, né? Hoje você tem um problema sério de logística, tanto em estradas como em cidade, aonde você carregar esse carro. E quando você tem, muitas vezes ele pode estar quebrado. E isso não é aqui só o problema no Brasil, não é no terceiro mundo, no Tupiniquim. Europa, Estados Unidos também sofrem desse problema. Só que lá, como eles têm muito mais que a gente, o problema deles é um pouco maior. Por quê? Esses carregadores vão dando problema, manutenção, e aí você só vai saber como isso vai ser no dia a dia. Então, carregar ainda é um problema. Aqui em São Paulo, que é a cidade que está mais bem preparada para receber carro elétrico, ainda não chega nem perto do primeiro mundo que você tem de estação de carregamento. Mas mesmo assim, nós estamos mais preparados. Isso é um problema. O segundo fator é o quê? Autonomia. Quando você fala assim, quando você vê uma montadora, olha, são 300 km de autonomia, 500 km de autonomia, 700 km de autonomia, são em condições normais, 20 e poucos graus. Quando você pega alturas muito altas, como é aqui no Brasil, como é no Oriente Médio, ou muito baixas, como é na Europa, os Estados Unidos no inverno, ou até mesmo no verão europeu e o verão americano, tem temperaturas mais altas que aqui. A autonomia, ela também baixa bastante, em torno aí de uns 20, 30%. O terceiro problema, todos nós que temos celulares sabemos disso. Com o tempo, a bateria ela tende a quê? A perder a capacidade de carga, né? Então, você carrega ela vai perdendo a sua capacidade. O que isso significa no carro elétrico? Significa que quando você comprou, ele tinha 300 km de autonomia, ele já vai perder uns 15% ali, entre 10 a 20% também de autonomia ali conforme for usando. Ainda é uma incógnita. Quanto tempo que essas baterias vão durar, né? Quanto tempo? Só mesmo usando e massificando isso para saber como vai ser. O quarto problema, esse talvez seja um dos problemas mais escondidos aí dos carros elétricos.
Carro elétrico ele tem pneus especiais para carros elétricos. O composto ele é diferente, tanto a borracha ali. Por quê? Qual a diferença do carro elétrico para o carro a combustão ou o híbrido? A diferença é o seguinte: o carro a combustão, você tem lá 60 kg de torque a 2.000 giros, ok. Só que você no carro elétrico você tem lá o equivalente a 60 kg de torque no zero. Então você acelerou, você já tem o torque máximo. Então o pneu não pode ser o pneu normal. Outra coisa que não falam é, se você troca a roda, troca os pneus, coloca o pneu normal, você perde a garantia. Agora aqui no Brasil eu vou te falar, como que se a gente tem dificuldade até em certos carros, mais assim, carro premium, de encontrar algumas medidas para carro elétrico, olha a dificuldade. O quinto problema, todo carro dá manutenção. Óbvio que o carro elétrico ele dá menos manutenção do que o carro a combustão. Entre aspas, porque assim, o carro a combustão ele tem muitos periféricos, muitas peças, muita coisa para dar problema. No carro elétrico você já não tem o sistema de refrigeração, você já não tem que trocar óleo, você não tem sistema de lubrificação. Então assim, você mata um monte de coisas que você tem na combustão. Porém, você tem um problema que é a questão de manutenção das baterias, né? As células, o sistema de arrefecimento para essas baterias. Isso tudo ainda é uma incógnita muito grande. Não é qualquer lugar que vai poder fazer manutenção dessas baterias. Não é qualquer lugar que você vai poder levar para fazer serviço para o seu carro. Então isso já diminui bastante. Aqui no Brasil, então, lá nos Estados Unidos e Europa, você tem bastante Tesla, você tem Mercedes, BMW, Porsche, Audi, muita concessionária, então você já tem um serviço, vamos dizer, você já tem opções ali para você fazer serviço do seu carro. Mesmo assim, o pessoal reclama muito disso. Tá? Imagina, se europeu e americano estão reclamando, imagine aqui no Tupiniquim. O sexto problema, que eu dei um pequeno spoiler no quinto, que é a eletrônica do carro, né? A eletrônica do carro elétrico ela é completamente diferente do carro a combustão, que já tem muita eletrônica. O sistema de arrefecimento de baterias ele ainda é um ponto assim escuro ali. Como que vai ser daqui a 5 anos, 8 anos, 10 anos? A minha percepção, sendo dono de oficina, é que esses carros elétricos são extremamente perecíveis. Usou, fez a manutenção durante seus 8 ou 10 anos, joga fora, acabou. Porque o custo da bateria é altíssimo e você não vai ser interessante, vai ser inviável você ter, por exemplo, um Tesla resto de rico, entendeu? Algo assim. O sétimo problema que todo mundo fala, por exemplo, porque o carro elétrico ele é verde, ele é mais politicamente correto, é um futuro meio incerto o que se fazer com essas baterias. E o que fazer com o conjunto do carro, né? Porque o que você vai fazer? Nos carros, por exemplo, a combustão, você tem desmanche, você tem ferro velho. O descarte dessas baterias é extremamente complicado, o que torna todo o ciclo de produção do carro, talvez, pior do que o de combustão. Oitavo problema, reposição das peças. Baterias são um problema, mas você quer ver outras coisas que ninguém fala, que está todo mundo vendo agora, que entraram aí no mundo de 120, 200 e poucos mil reais? Faróis, para-choque, para-lama, portas, acabamento. Bateu um carro elétrico é um problema. Falta peça, você não pode levar para qualquer funilaria e pintura. E eu duvido, Eudó, que aqui no Tupiniquim nós estamos preparados para fazer um serviço. Tem pouquíssimos lugares, pouquíssimos mesmo, assim, para contar nas mãos assim de lugares que são assim credenciados ou então apropriados para fazer manutenção, funilaria e pintura desses carros. A revenda desses carros, né, começa a virar uma coisa complicada. Minha opinião sobre carro elétrico. Carro elétrico aqui no Brasil, eu não desacredito do carro elétrico. Eu acredito no carro elétrico como um city car, numa realidade europeia ou americana, e mesmo assim eles estão tendo muito problema.
né? Você pega, por exemplo, um Uber lá na Inglaterra, eles falam que carro elétrico, tem muito carro elétrico Uber lá. Antes da guerra custava 15 centavos de libra por quilowatt para carregar. Hoje eles estão pagando na média aí de 90. E no meio da pandemia, muita gente comprou carro elétrico lá. E aí o que aconteceu? Você não tem mais onde carregar esses carros. Isso em Londres, isso em Nova York, Chicago, Los Angeles, Paris, Berlim, são cidades que já estão muito mais preparadas que a nossa. Você imagina aqui no Brasil. Então assim, o preço de revenda desses carros, por conta de todos esses problemas, também é um problema grande. Por quê? Ou você troca por um outro elétrico, então a empresa vai pegar o seu carro elétrico porque ela tem interesse que você pegue o carro novo, vai ver no mercado aí de usados aí como que é a revenda desses carros. Péssima, terrível. E o último problema é a questão do seguro desses carros. O seguro desses carros é muito mais caro do que um carro normal por conta dos seus componentes, né? Os componentes deles é tudo mais caro no elétrico. Então assim, pensa muito bem se você quer entrar nesse mundo. No seguinte sentido, se você é rico, se você tem dinheiro, você tem muito carro, você não passa perrengue com carro elétrico. É legal pra caramba, você vai poder viajar, vai planejar a sua viagem, né? Porque se você não planejar, você vai ficar na rua. Tem muita seguradora aí que tá pegando o carro elétrico no meio da estrada ou no meio da cidade, porque acabou a bateria, não tinha onde carregar, entendeu? E isso a Globo não mostra, né? Então assim, se você tem dinheiro, se você tem uma estrutura toda por trás, beleza, é um brinquedão muito legal. Agora, se você é uma pessoa normal, classe média alta, tudo, tá interessado em comprar um carro de 120, 150 mil reais, 0 km, 200 mil reais, esse carro, sinceramente, não acho que é o perfil. É um carro que ainda não dá para você massificar uma coisa que ainda logisticamente está muito complicado, muito comprometido. Então assim, o pessoal que está comprando esses carros baratos elétricos, anota a data desse vídeo, daqui a um ano e meio vocês vão conversar comigo, se eu estiver falando bobagem, tá? Vai ser muito complicado, ok? Não estou fazendo um vídeo contra carro elétrico, não estou fazendo propaganda contra carro elétrico, eu estou mostrando a realidade. Na minha opinião, o carro elétrico é para rico, entendeu? Assim como um carro esportivo é para rico, o carro elétrico também, infelizmente. Ainda vai demorar um tempo, sabe, para você ter uma logística boa, você ter uma capacidade boa ali para carregar peças. Então assim, pensa bem antes de entrar no elétrico, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Venham aqui na Autover Garage, a gente tem a parte nossa de detail, a gente faz polimento, coat cerâmico, higienização, lavagem de chassi, faz tudo. E se precisar de manutenção, revisão, pré-compra, conte aqui com a Autoverk Garage, ok? Espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo do canal.